experiências negativas para quase todos nós, e então havia a ideia era ver o que realmente, o que aconteceu, né? Como é que era estruturado tudo isso, o que era fantasia, paranoia, medos e o que era realidade. E já vou dar um spoiler aqui. Sim, confirmavam-se todas as nossas paranoias estão documentalmente confirmadas e pior, foi um certo surto, inclusive, as coisas que eu andei vendo. Mas eu estava querendo começar essa conversa com uma consideração metodológica, porque a gente andou falando aqui nos últimos encontros bastante sobre essa questão da memória como também uma disputa de narrativas sobre a história, sobre o passado, para construir a história que a gente quer, enfim, todas essas dimensões das narrativas do passado e da memória. E aqui nesse trabalho, e, portanto, nisso que eu vou falar para vocês, o foco era exatamente, eu acho super relevante, concordo com todas essas dimensões da questão da memória e das narrativas, mas nesse trabalho o foco é exatamente o contrário. O foco era assim, era pesquisar entre as ideias quer dizer, havia por um lado uma ideia nossa sobre o papel do Itamaraty, nós que estávamos lá vítimas, digamos, dessa atuação do Itamaraty, e no Itamaraty havia sempre uma ideia, a ideia corrente, que acho que até que continua existindo, há uma certa, o pessoal gosta de acreditar que o Itamaraty como instituição foi preservado, ficou um pouco alheio, ao contrário dos outros ministérios que tinham o SNI lá dentro e tal. O Itamaraty conseguiu, agora tinha umas pessoas especialmente dedicadas a perseguir comunistas, ou, enfim, mas que era mais uma questão de alguns casos de pessoas do que da instituição como um todo. E aqui, então, o foco foi, realmente, nessa pesquisa, foi conferir a realidade disso tudo, ver como é que o Itamaraty, de fato, funcionou, e especificamente procurar documentos que revelam coisas. Então, são fatos, são documentos feitos pelo Itamaraty que configuram essas violações de direitos humanos que caracterizam, de fato, um desvirtuamento total da sua função durante aquele período. Então, o que nós temos, essa pesquisa é realmente uma pesquisa de documentos, e tudo que eu falo, tudo que eu digo, foi uma briga minha sempre também ali dentro da Comissão da Verdade, enfim, tudo que eu digo é absolutamente comprovado documentalmente. Então, são fatos a partir dos quais daí sim poderão se construir as narrativas que quiserem, as interpretações que quiserem, mas havia também uma preocupação de que o relatório da Comissão Nacional da Verdade não era feito para nós, era feito para o público brasileiro, e, portanto, era importante que não passasse a ideia de um documento panfletário, ideologizado, parcial, e sim fatos sobre quais os fatos falam por si sós, e cada um pode, a partir dali, concluir. Então, é importante partir desse ponto. O que a pesquisa permitiu comprovar, basicamente, é que o Itamaraty, quando se falava também na atuação do Itamaraty, se falava bastante no CIEX. O CIEX era o Centro de Informações do Exterior, cuja existência foi revelada lá pelas tantas, numas matérias do Correio Brasiliense, e, enfim, e achou-se um monte de documentações desse CIEX, que era o equivalente ao que existia nas forças militares, onde tinha tinha o CISA, né, da Aeronáutica, o CENIMAR, da Marinha, o CIE, que muita gente chamava de CIEX, mas que era o CIE, que era o do Exército, e tinha o CIEX também do Itamaraty. Então, havia uma ideia também de que, depois dessa descoberta do CIEX, que era assim que o Itamaraty tinha procedido, através desse centro de informações. O que a pesquisa, então, permitiu comprovar é que não foi só o CIEX, que o Itamaraty foi realmente parte, foi uma parte, alguns poderão dizer coadjuvante, eu tenderia a dizer que não é coadjuvante, é um pilar mesmo, porque é um pilar geográfico, digamos. Ele foi a parte além fronteiras do aparato do aparato repressivo. E ele teve envolvimento
efetivo em violações de direitos humanos no exterior, que era, então, o mandato da CNV e da Comissão da Verdade, e por isso, então, nós estávamos pesquisando isso. E, inclusive com episódios de detenção ilegal e arbitrária, na fronteira, participação nessas coisas todas. Então, a estrutura do Ministério entrou nisso tudo. Então, nós achamos documentos que comprovam envolvimento de embaixadores, de chefes de posto, em detenções arbitrárias de brasileiros, em entrega de detidos em outros países às autoridades brasileiras, obviamente que sem passar por todos os mecanismos que existem de cooperação extrajudicial, de cooperação judicial entre os países, era totalmente extrajudicial. Comprovou-se o envolvimento de toda a rede de postos no monitoramento dos brasileiros no exterior, tanto através de instruções que eram dadas aos postos pelo Ministério, quanto por, muitas vezes, ou algumas vezes, pelo menos, por iniciativa própria dos diplomatas que estavam nos postos e que iam além das instruções ou que sugeriam instruções adicionais, por incrível que pareça. Tinha coordenação com a polícia, o Itamaraty participou da coordenação com a polícia local dos países para vigiar ou mesmo para deter prisioneiros, isso inclusive mediante remuneração dos informantes na polícia local, dos colaboradores locais. Participou Bom, foram utilizados todos os recursos do Itamaraty, do MRE, para alimentar os fichários do SNI e todas as informações sobre os subversivos foram alimentadas todos que estavam fora foram alimentadas pelos recursos do Itamaraty. O Itamaraty teve uma atuação para impedir que fossem soltos os brasileiros presos no Estádio Nacional. Isso eu acho que... A minha ideia era falar um pouco do Itamaraty como um todo, não sei se vocês concordam, como funcionou essa estrutura, e depois entrar no caso particular do Chile, que nos interessa mais de perto. Eu confesso que eu estou com um pouquinho de medo de não conseguir me... Aliás, eu não estou nem vendo onde é que está o relógio aqui. Ih, não tem relógio nessa tela. Bom, deixa eu pôr meu relógio aqui na frente. É tanta coisa que eu estou com um pouco de medo de passar o tempo. Mas, no pior dos casos, nós temos um texto sobre o que aconteceu no Chile que foi redistribuído a todos 1000 vezes, e agora, de novo, então tem esse texto bem documentado sobre como é que foi essa coisa no Chile, né? Foi comprovado também a coordenação para intercâmbio de informações com os aparatos repressivos de outros países, documentada a negativa de passaportes para todos os brasileiros com antecedentes políticos e ideológicos, até depois da lei de anistia. Continua, tem documentos sobre isso até 82, eu achei, depois eu também parei, eu não continuo pesquisando, mas... enfim, e também medidas para impedir, para obstaculizar mesmo, impedir brasileiros de voltar ao Brasil. Eu tenho um caso do Darcy Ribeiro, que eu achei aqui os documentos que eu vou mostrar para vocês, contar como é que funciona, enfim, foram coisas bem... Então, tudo isso são as coisas que a gente deu para comprovar nessa pesquisa toda. Acho que é importante começar dando uma ideia de como funciona o Itamaraty. Eu não sei se vocês aqui conhecem a estrutura do Itamaraty, para entender o Itamaraty, na verdade, para o bem e para o mal, ele fundamentalmente, não é só isso, ele tem também outras funções, mas o Itamaraty é um gigantesco órgão de informação. Ele é estruturalmente isso, ele é uma das suas funções principais, é essa. Os diplomatas no exterior, os postos no exterior, servem para informar sobre o que acontece, produzir informação qualificada sobre o que acontece lá fora, para subsidiar a tomada de decisões aqui no Brasil, do governo brasileiro, sobre política externa e sobre os vários aspectos que possam envolver coisas nos outros países. Então, a estrutura dele, ele é muito bem organizado para isso, ele é estruturado para isso. Então, a estrutura do Itamaraty, ele é composto, tem uma sede em Brasília, que é a Secretaria de Estado, que dentro da Secretaria de Estado, então,
tem toda uma hierarquia, tem o gabinete do ministro, abaixo dele tem subsecretarias, depois tem departamentos, depois tem divisões que são, seja por áreas geográficas, seja por áreas temáticas, com os assuntos, e tem, por outro lado, lá fora, então tem toda uma rede de repartições, que são basicamente as embaixadas e os consulados, com funções diferentes entre si, né? As embaixadas cuidam da representação do país, das relações entre o Brasil e o país onde elas estão sediadas, e os consulados cuidam da comunidade de brasileiros que está nesse país. E dentro dessas embaixadas, aí tem consulados, tem vice-consulados, tem consulado de fronteira, enfim, tem. Mas basicamente é isso. Tem também as missões, representações permanentes em organismos internacionais. Nações Unidas, enfim, cada um desses tem, e cada uma dessas coisas a gente chama de um posto. Então, um posto é chefiado por um embaixador e é uma representação ou no país, ou nesse organismo internacional, ou é um consulado. E dentro das embaixadas tem, por sua vez, tem também adjudâncias, naquele tempo, adjudâncias militares nos postos chaves, com certeza, hoje em dia ainda adjudâncias militares, mas muitas outras adjudâncias também. Hoje em dia tem muito adjudo agrícola, tem, enfim, para ajudar nessa interação. Então, é isso. O Itamaraty tem pessoal especializado na coleta de informações, que produz informações diárias a partir dessa rede de repartições no exterior. Ele tem uma organização própria ao processamento dessas informações, que então elas vêm do exterior, elas vão passando por todos esses canais, vão sendo processadas nas divisões, nos departamentos, no subsecretaria, chegam ao gabinete, eventualmente podem chegar até a presidência da República, dependendo da importância, enfim, e vão voltando depois sob forma de instruções que são redistribuídas para os postos ou aqui dentro, e, por sua vez, com as interações com os outros órgãos do governo nos assuntos de competência de cada divisão. Então, ele tem essa organização, tem um sistema de comunicações, que naquela época era muito mais relevante ainda do que hoje, né? Um sistema de criptografia, um sistema de arquivo super organizado, por assuntos, enfim, compartimentado, tem antecedentes, tem série numerada de comunicações de cada ano, de cada posto, tem normas para o tratamento específicas, para o tratamento de correspondência sigilosa, tem um sistema de difusão interna entre os diferentes órgãos e, eventualmente, com os órgãos da externa também para os outros órgãos da administração. Isso, então, deu para entender a estrutura geral, né? É importante entender essa estrutura geral, porque, então, o Itamaraty, naquela época, ele tinha, como todos os outros ministérios, ele tinha uma DSI, uma Divisão de Segurança de Informação. Todos os ministérios civis tinham uma DSI, que normalmente era o homem do SNI lá dentro, dos ministérios, ela estava vinculada ao SNI. Só que no caso do Itamaraty, essa DSI era diferente do que era nos outros ministérios, porque ela estava integrada nesse organograma todo. Então, ela tinha, por um lado, ela estava ligada ao SNI, mas também ligada ao ministro das Relações Exteriores, inclusive a gente ouviu lá na comissão, a gente ouviu depoimentos e tal, e o próprio chefe da DSI, na época lá do Chile, nos diz, não, eu respondi ao SNI em termos, porque, na verdade, eu respondia ao gabinete, eu estava diretamente ligado ao gabinete, ao ministro de Estado, e era ele que, enfim, as instruções vinham dali. Mas, embora houvesse muita interação com o SNI e com os outros órgãos de segurança, né? Nesse contato com os outros órgãos, eles funcionavam muito por informes e por pedidos de busca. Então, o pedido de busca pede informação sobre uma pessoa, normalmente, que vai circular em todos esses outros órgãos, ou então informes das informações que obteve sobre essas pessoas. No caso, eu estou me centrando bastante no monitoramento de que foi feito dos exilados, porque esse é o nosso assunto aqui, tem muitas outras dimensões da atuação, mas eu acho que é isso que nos interessa, e não sei nem se vai dar tempo de falar disso, então vamos lá. Então,
ela é subordinada ao gabinete, diferente dos outros ministérios civis, ela envia instruções, porque então a divisão ela envia instruções com assinatura, no Itamaraty, assinatura exteriores, quer dizer que é algo que é mandado pela Secretaria de Estado pelo ministro. Então, você submete ao ministro e tal, e quando você manda, é o ministro que está mandando, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, que está mandando as instruções. Então, aí tá, a DSI, ela mandava instruções do ministro para serem cumpridas pelos postos. Ela era uma das divisões dentro do organograma. E ela tinha essa dupla interface. Ela tinha uma interface interna, que era com o gabinete e com os postos, então recebendo informação e transmitindo instruções, e processando essas informações e tal, e ela tinha também uma interface com os demais órgãos do SNI, do sistema de, não do SNI, do sistema de segurança nacional, dos quais o SNI era um dos órgãos, né? Então, isso é bem importante para entender de que maneira, quando a gente fala que o Ministério estava envolvido como um todo, era a instituição, era a estrutura que estava a serviço desse procedimento todo de coleta de informações e até de outras coisas, mas basicamente nesse assunto de informações era a estrutura toda. A DSI interagia com os outros organismos da repressão, mas ela mandava instruções para os postos, mandava para as outras divisões, e eram as instruções, não eram instruções da DSI, do SNI, eram instruções do gabinete do ministro. Mas integrava, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de importante quanto à DSI. Sim, mantinha também um fichário de referência, um fichário da DSI, era permanentemente atualizado, com todas as informações compiladas de dentro e de fora, e acho que é isso, basicamente, sobre a SNI, sobre a DSI. Eu só queria, desde já, fazer um pequeno parêntese. Quando a gente fala que era a estrutura como um todo, é a estrutura como um todo, institucional, que está envolvida. Assim como você tem alguns personagens, pessoas dentro dessa estrutura que vão muito além, que têm um zelo assim extremo em cumprir essas instruções e vão até além das instruções, tinha também honrosas exceções, e isso precisa ser dito. Havia diplomatas, sempre houve, que inclusive correndo os perigos que isso circulavam informação sobre torturas, recusavam ou faziam corpo mole, mais ou menos. A flexibilidade eventual que você pode ter para cumprir instruções, jogavam com isso, enfim. Além disso, além dessa estrutura, então, que é a DSI, que é uma divisão dentro da estrutura do Itamaraty, que se ocupa de monitorar os estrangeiros lá fora, os exilados, os asilados, mandar informação, pedir informação sobre eles e retransmitir as informações. Além disso, o Itamaraty tinha também o seu CIEX, que era o que a gente estava falando antes, que é o Centro de Informações do Exterior, e que corresponde, então, aos centros de informação, ao CENIMAR, ao CISA e ao CIE. O CIEX, ele era bem diferente da DSI, por quê? Porque o CIEX era um órgão clandestino, ele era o porão do Itamaraty. Então, ele foi criado de maneira clandestina, pelo menos a gente não conseguiu localizar ato de sua criação. Teve, inclusive, um dos diretores do CIEX que veio dizer que não existia o CIEX, porque tanto não existia o CIEX que não tinha nenhum documento da sua criação, mas, no entanto, no Arquivo Nacional tinha 11.327 páginas de documentos produzidos pelo CIEX, com papel timbrado, com a sigla, com padrão de datilografia, com carimbo, com selo, com as rubricas de todos os chefes que passaram, e mais, esses documentos dão entrada no SNI, nos outros órgãos, e recebem. Então, essa história de documentos é muito interessante quando a gente faz a pesquisa, porque é muito difícil você sumir com um documento propriamente. No caso dos documentos, por exemplo, do CIEX, nós temos aqui nós temos, inclusive, lá pelas tantas, um ofício, em 88, novembro de 88, o então diretor da DSI,
ele informa, ele faz ofícios para os Estados-Maiores da Armada, da Aeronáutica e do Exército, informando que foram, nesta data, destruídos todos os documentos difundidos pelo Estado-Maior do Exército, né, para o Centro de Informações do Exterior, os quais, em virtude da desativação do referido centro, haviam passado para a custódia da DSI. Então, joga-se sempre com essa destruição, só que um documento, no momento em que ele circula, ele está registrado no lugar onde ele saiu, também no lugar onde ele entrou. Então, já tem pelo menos 2 registros. E, nesse caso, a circulação das informações dos documentos era tão grande que você tem muitos registros. Então, esses documentos do CIEX aparecem para tudo quanto é lado. Além da tal da série que foi descoberta, e que é uma série praticamente completa, assim, depois tem também documentos, isso é interessante, porque ele era clandestino e tal, mas você tem telegramas, a gente usa a palavra telegrama ainda hoje, obviamente hoje não é mais telegramas, mas telegrama é a forma pela qual são transmitidas, são feitas as comunicações entre os postos e a Secretaria de Estado e vice-versa. Você tem, então, telegramas informando, informando, por exemplo, informando alguma missão diplomática que ele decidiu abrir, o ministro de Estado decidiu abrir uma base do Centro de Informações do CIEX, que me é diretamente subordinado nesse posto. E aí, como que funcionava isso? Aí tinha... Bom, o CIEX, ele tinha o seu sistema de comunicações próprio. Quando ele estava no posto, ele tinha um sistema de comunicações próprio, que aí já não era o geral do Ministério, ele era o serviço secreto, ele era o porão. Ele tinha o seu serviço, ele tinha os seus códigos, ele cifrava, tinha códigos de cifração próprios, e o chefe da base, enfim, os diplomatas que estavam lotados na base, os diplomatas e os funcionários, eles eram, e isso era existe um documento ali de criação do CIEX que esmiuça tudo isso, eles eram colocados em postos, e era solicitado nesses telegramas: vou abrir uma base do CIEX, vou mandar, então, fulano para chefiar essa base, solicito que ele seja lotado, eles eram lotados em funções compatíveis com o tipo de coisa que eles iam fazer, para não dar bandeira, para não, entendeu? Para não, eles eram espiões que supostamente não deveriam dar bandeiras, porque o cara estava lá na embaixada, cuidando do setor político, do setor consular ou tudo mais, mas na verdade ele era um espião do CIEX, e aí no CIEX, então, ele tinha um canal de comunicação próprio. Agora, depois as informações do CIEX iam para todos os órgãos do sistema, inclusive para a DSI, as das DSI iam para o CIEX, iam para todo mundo, aí era um festival de documentos, realmente, de comunicação. Mas, enfim, isso dá mais ou menos uma ideia do que era o CIEX. Eu não sei, depois talvez possam, se o André ainda estiver aí, ele poderá depois complementar se tem algo muito importante que eu esqueci, mas continuando um pouco rápido. Então, sim, eu estava aqui com um documento na mão para mostrar para vocês, ou para mencionar para vocês. A DSI, inclusive, vocês têm, por exemplo, este documento daqui, é um documento da DSI retransmitindo para o Estado-Maior do Exército. Esse é um exemplo. Diz assim: a DSI retransmite para as providências cabíveis o seguinte telegrama datado de tal, recebido hoje no Ministério das Relações Exteriores. Aí diz o telegrama que eles retransmitem para o Estado-Maior. Para conhecimento de Vossa Excelência e a pedido do adido das Forças Armadas desta missão, para ser transmitido com a máxima urgência, independentemente de ofício, ao chefe da 2ª Seção do Estado-Maior do Exército. Aí abre aspas. Urgentíssimo, o Exército Boliviano está solicitando para emprego no combate contra a guerrilha 20.000 rações de campanha de qualquer tipo. Não há qualquer disponibilidade deste elemento e tal fato está impedindo movimentação desejada. Solicito ao obséquio informar imediatamente se o presente pedido será atendido e quando. Para transporte, sugiro entendimento entre o Estado-Maior da Armada e a quem será dirigida amanhã a solicitação do armamento. Material diverso pedido do pedido pela Força Naval, Então, eu tinha também essa função, literalmente, de garoto de recados mesmo. Como existia esse sistema de comunicações, você recebia a comunicação para mandar para o Estado-Maior. Anda lá, coisa para guerrilha, para luta anti-guerrilha na Bolívia. Ok, vamos lá. Tá dando, gente? Estou falando muito depressa, tá ok? Tá dando para acompanhar? Tudo certo? Vamos embora.
Em 1970, teve um decreto que aprovou que estabeleceu a estrutura de um Sistema Nacional de Informações, que era o SISNI. Esse Sistema Nacional de Informações, cada integrante do sistema tinha que planejar as informações no âmbito da sua área de competência e tal, e cada uma tinha, então, no Itamaraty, como integrante do sistema, entrou como integrante com o nome de Comunidade de Informações do MRE. Então, isso não é nem o CIEX, isso passa pela DSI, não é o CIEX. Mas nós vamos vendo que tem muitas camadas. Acho que foi a Leda que perguntou como é que acontecia isso, era pelo SNI, Leda, eu não cheguei nem na metade da história. É um cruzamento de instâncias muito impressionante. Então, tinha o plano setorial de informações do MRE. O MRE fez, então, o seu plano de informações, elaborou um plano setorial de informações dentro do contexto desse sistema Sistema Nacional de Informações. Esse plano setorial, ele foi distribuído para os postos pela estrutura normal do Itamaraty, por circulares e memorandos vindos do gabinete do ministro de Estado, tal, preparados pela DSI, enfim, mandados muito oficialmente nessa condição. Aí eles pediam, é tão gigantesco, essas circulares são tão gigantescas, mas elas pediam, basicamente, era para começar em 1º de janeiro, aí elas pediam fornecimento de informações necessárias, informações setoriais. Aí tinha um calendário muito rígido de periodicidade para fornecimento dessas informações, tinha um formato, tinha uma numeração de assuntos, os assuntos eram agrupados em categorias, até o espaçamento dos parágrafos era definido, como é que tinha que ser apresentada a informação trimestralmente sobre essas informações necessárias e setoriais. Então, entre elas, pedia-se, por exemplo, que todas as missões diplomáticas e repartições consulares, ou seja, tanto embaixadas quanto consulados, informassem trimestralmente sobre a influência, agora estou abrindo aspas, tá? Influência e atividades de brasileiros inconformados com a ordem vigente no país. Atenção para isso, nós não estamos falando, estamos falando simplesmente de brasileiros inconformados com a ordem vigente do país. Sobre outro item, era a atuação dos exilados, caçados, banidos ou punidos pela Revolução no país ou no exterior. Será outro item. Outro item, as embaixadas dos países do leste europeu, elas deviam enviar informações trimestrais sobre brasileiros que estudam ou trabalham em países socialistas. As embaixadas nos países limítrofes, elas deviam relatar mensalmente os casos de subversão da ordem concretizada ou potencial. Então, além de, enfim, e aí era mais de uma centena de tópicos, todos numerados, todos agrupados, e que abrangiam, então, tópicos de política externa, e mais esse acompanhamento então, era o acompanhamento das atividades de qualquer pessoa suspeita de vinculação com o movimento comunista internacional. Esse termo aparece desse jeito em tantos documentos, então, gente, movimento comunista internacional. Então, a DSI, dentro desse conjunto, desse plano, ela atuava como um dos órgãos produtores de informação e, adicionalmente, ela era o canal para interlocução com ela, recebia essas informações geradas trimestralmente, mandadas mensalmente e tal, e ela redistribuía, encaminhava com mais ou menos tratamento para os demais órgãos do sistema, que eram nesse papel, então, a interlocução dela. Ela era o ponto focal disso, e ela tinha, então, os interlocutores principais eram a Agência Central do SNI, as segundas seções dos Estados-Maiores das 3 forças, ou seja, as seções de inteligência das 3 forças, o Centro de Informação, CIE, CIS e CENIMAR, o Centro de Informações da Polícia Federal, e dentro ela atuava como elo transmissor e coordenador das diretrizes emanadas do SNI para dentro do Itamaraty. Esse plano eu estou mencionando porque ele é um plano detalhadíssimo, ele rendeu muito documento e tudo mais. A minha impressão pessoal da pesquisa, até onde eu pude fazer, é que esse plano não teve muito resultado, ele era mais burocrático, quer dizer, tem muita informação, mas essa não acrescentava nada novo,
tanto que ele foi sendo meio deixado de lado, aí os postos reclamavam que era uma trabalheira fazer tudo aquilo, será que... Enfim. Então, esse plano está ali, existe, tem milhões de documentos, foi criado dessa forma, mas eu não daria maior importância a ele em si. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa quanto a isso. Não, acho que basicamente é isso que eu queria dizer sobre a comunidade de informações do MRE. Agora vamos o Itamaraty, a atuação dos postos com relação aos exilados. Eu não sei em que ordem falar dessas coisas, talvez do menos importante ao mais, enfim, vou falando aqui as coisas que foram me surgindo aqui. Restrições a direitos, passaportes e atos notariais. Nós falamos disso aqui no grupo, mencionamos, e aí, então, havia toda uma questão de se o Câmara-Canto impedia o passaporte e tal. O Câmara-Canto seguia instruções. Aliás, diga-se, o Câmara-Canto, nessas histórias dele cavalgar com os militares, ser amigo dos... Nesse ponto, especificamente, a rigor, ele estava sendo um bom embaixador. O que se espera de um embaixador é que ele seja amigo das autoridades locais ao máximo, para ele ter informação qualificada, para ele ter informação de bastidor, para ele ter informação antes da hora e tal. O problema é que ele era muito mais do que isso. Mas, em todo caso, ele, nesse aspecto da concessão de passaportes, que, aliás, não é uma função da embaixada, e sim do consulado, dos consulados, e aí nós vamos falar do cônsul no Chile, que é um capítulo à parte, o cônsul no Chile, mas havia instruções. Então, a partir de 64 já começaram essas instruções, e essas instruções, então, era para controlar a concessão desses passaportes mediante consulta, fazer consulta aos órgãos de informação, segundo diretrizes que foram variando, aí foi tendo circulares ao longo dos anos que modificavam um pouco, enfim. Mas esses controles, é interessante ver que em 64 já dizia assim, esses controles deviam abranger, aí vou abrir aspas, não apenas os brasileiros que se encontram como asilados no exterior, como também aqueles que, por incompatibilidade declarada com o atual governo, decidiram viajar para o estrangeiro. Eles e suas famílias. Então, isso era uma instrução que tinha que ser cumprida. Então, era uma instrução que tinha que ser cumprida. Isso vai indo, era recusado o ato notarial, reconhecimento de diplomas, legalização de procurações, o registro de filhos nascidos no exterior e tal, mas os pedidos, uma coisa importante de vocês saberem, né, talvez vocês já desconfiassem, enfim, os pedidos de passaporte, com os formulários e as fotografias que eram fornecidas para isso, eles serviam para a constituição e atualização da base de dados do serviço de inteligência, sobre a identidade e o paradeiro de todos os brasileiros no exterior. Então, de fato, aquele instinto de não passar perto da embaixada, ele tinha sua razão de ser, e quando fazia um pedido desses, as fotografias eram mandadas e circulavam, e aí entra naquela... Quando eu faço esse gesto assim, é porque entra numa malha de circulação, de fotografia para cá, manda as fotografias que tem de fulano, nós temos aqui... E não só fotografias, todos os dados, né, que constavam desses formulários. É bem verdade, temos que ver que hoje em dia, quando a gente faz um passaporte, eu acho importante ponderar esses elementos aqui, mas para voltar um pouquinho a isso no fim, é que hoje em dia, quando se faz um pedido de passaporte, um pedido de qualquer documento em qualquer repartição pública, todos os dados que a gente dá vão parar no sistema do mesmo jeito, certo? A questão é o uso que se fazia disso, e por isso que eu tenho um ponto aí quanto a isso, que o problema daí da estrutura é um problema, na verdade, de ter ou não ter uma ditadura ou uma democracia em casa. A estrutura em si, ela existe hoje em dia ainda. Se você estiver respondendo a um processo no Brasil e for solicitar um passaporte no exterior, vai aparecer lá no sistema, na hora que eles põem seus dados no sistema, vai aparecer uma tarjinha vermelha dizendo que não, que para você só pode receber um documento para voltar ao Brasil e responder a processo lá, se quiser, mas não pode ser renovado o seu passaporte. Isso hoje existe. Isso hoje existe dentro de condições que estão previstas. Quais são as condições naquela época? Era como vocês viram, para todos que decidiram por incompatibilidade, decidiram viajar para o exterior. Aí,
eu achei uns documentos aqui também que eu achei interessantes para ilustrar isso aqui, porque então a gente tinha, por um lado, essas instruções, e por outro lado, quando eu falo do zelo maior ou menor, o nosso amigo Melillo, não sei se algum de vocês tem lembrança do Melillo, que era o cônsul no Chile naquele tempo, o cônsul geral no Chile, e que era extremamente zeloso, então ele fazia coisas do tipo, ele tem um telegrama aqui no qual ele pede informações adicionais, porque ele diz, nós dispomos de informações recebidas para os autos notariais, procurações, passaportes para asilados, mas esta repartição não tem informações específicas para os banidos. E se essa informação, se aplicasse essas instruções aos banidos, estaria agindo sem instruções. E aí seria um problema, então, ele pergunta, ontem, por exemplo, essa repartição não tem qualquer norma da Secretaria do Estado para o caso eventual de um banido solicitar-lhe o registro, de acordo com a letra C do artigo 145 da Constituição, do nascimento de um filho. Então, creio assim ser necessário receber instruções para poder negar o registro do filho desse banido, porque só tem instruções para negar dos outros. Tem um outro parágrafo interessante no qual ele fala, olha, ele recebeu alguém que pediu a legalização de um certificado de estudo. E aí, quando ele pediu, justamente cruzou com a informação, ele não tinha ainda o nome dessa pessoa na sua lista de controle dos subversivos, então ele fala assim, bom, é interessante, inclusive, que a gente deva consultar, ele sugere que sejam, peço permissão para encarecer a solicitação de que se não seria conveniente passar a consultar, porque nos casos dos passaportes tinha que consultar os antecedentes em Brasília, os outros atos, legalização de documentos, reconhecimento de firma, procuração e tudo mais, se não seria conveniente passar a consultar em todos os casos a legalização dos documentos, tendo em vista que isso permite saber quem é o interessado e, ao mesmo tempo, assinalar às autoridades brasileiras sua presença no local. E, por outro lado, ele ainda acrescenta, lembro também, data vênia, que a posição de assinatura de autoridade consular na legalização de documentos de estudo, estamos falando de documentos de faculdade e tal, de documentos de estudo de tais indivíduos, poderá ensejar cópia da referida assinatura em documentos falsos, fora de qualquer controle. Então, o Melillo pede, mandem instruções para eu não legalizar também, basicamente, quer dizer, manda essa instrução que eu estou lendo. Agora, eu já estou pondo as minhas palavras, não deveria. Bastam os documentos e o que eles dizem. Meu ponto é que eles falam por si sós, né? Então, isso eu acho que sim. Aí, a partir de 74, eu queria falar mais uma coisa sobre os passaportes, que a partir de 74 começa a ter cada vez mais mandatos de segurança, né, para obter os passaportes. Ainda assim, continuam as denegações, continua válida, continua os mandados de segurança, e em 78 continua válida a instrução do Itamaraty às repartições no exterior, que permitia a concessão ou prorrogação de passaporte sem consulta prévia somente aos menores de 16 e maiores de 65 anos. E ainda assim, vejam bem, a dispensa de consulta não se aplica quando os pedidos de passaporte, não se aplicava quando os pedidos de passaporte fossem dirigidos às embaixadas dos países da Cortina de Ferro ou quando seus requerentes tivessem residido no Chile de Allende. Quem morou no Chile, então, mesmo mais de 65 ou menor de 16, tinha que consultar Brasília, e isso estamos falando ainda de 78, né? Em 78, estamos falando em 74, isso ainda aí continua válida essa instrução em 78. Aí em 78, eu vou ler aqui, né? A gente localizou normas de procedimento para concessão e renovação de passaporte comum, aprovadas pelo SNI em outubro de 78, que dispunham que o MRE deveria encaminhar para o SNI as solicitações, acompanhadas dos dados de qualificação do requerente e dos dados existentes na DSI do MRE sobre sua atuação no exterior ao SNI. SNI que decidiria, em cada caso, se era conveniente conceder o passaporte ou a renovação, conceder título de nacionalidade
para retorno controlado de interessado ao Brasil. Esse para controle, retorno controlado era dizendo, vamos dar o título de a data, quando ele vai chegar, para ele, ao chegar ao Brasil, ser devidamente recepcionado por quem tivesse interesse em interrogá-lo, enfim. Então, esse retorno controlado era o retorno informando exatamente em que voo vai chegar, que hora. E a terceira opção, então, uma opção era se era conveniente conceder o passaporte, conceder título de nacionalidade ou, vou abrir aspas novamente, negar o passaporte ou a renovação como medida protelatória, obrigando o interessado a recorrer à justiça se for do seu interesse. Então, eu vou fazer aqui uma interrupção. E pois é, em 79, ainda os brasileiros que estavam na lista nominal de controle consular continuavam sujeitos à concessão desse passaporte de 90 dias e dos títulos de nacionalidade, que eram concedidos só mediante informação sobre data e roteiro do regresso. Eu falo depois desse outro caso aqui, que eu tenho um documento aqui, interessante. Monitoramento, vamos ao monitoramento. Estou perdendo minhas folhas aqui. Aqui. Bom, não, a questão do monitoramento é basicamente o seguinte, o monitoramento era uma coisa louca. Tinha instruções fortíssimas e tinha gente, então, sobre o monitoramento, eu achei aqui uns documentos, eu vou ler para vocês alguns documentos de instruções e documentos telegramas, dá tempo ainda? Gente, já são 4 horas. Continuo? Sim? Agora eu realmente. Bom, por exemplo, Portugal, vamos lá. Revolução dos Cravos, instruções, agora estou falando de instruções, Revolução dos Cravos. Então, eles, depois da Revolução dos Cravos, tendo em vista os acontecimentos políticos, recomenda-se especial atenção e observação dos brasileiros que ingressarem nesse país, tal, informar e tal. E aí, um mês depois, já vai uma instrução dizendo assim, tendo em vista o comprovado afluxo de subversivos brasileiros a esse país, assim como a necessidade de entrosamento da atuação da Embaixada em Lisboa e das repartições solicito, os postos deverão, doravante, antecipar por telegrama confidencial os nomes dos brasileiros que façam contato pela primeira vez com o posto, bem como aqueles que se apresentarem por qualquer motivo, mencionando-se sempre que tal suceder, o fato de haverem entrado no país depois de 25 de abril de 74. A questão era quem entrou depois de 25 de abril de 74, depois da Revolução dos Cravos. Os nomes dos brasileiros cuja chegada ao país for possível apurar através de todas as fontes disponíveis, exemplificativamente, imprensa escrita, falada, televisada, com contatos, terceiros, etc. Nos casos da letra B, fica admitido que são esses dados obtidos, fica admitida a possibilidade de serem incompletos os dados. Mesmo que não tenha todos, manda assim mesmo. Recomendo, estou lendo aqui um documento, tá, gente? Estou lendo um... Recomendo a especial atenção dos postos para a conveniência de a. Procurarem obter e transmitir à Secretaria de Estado informações confirmadas ou não sobre atividades, comportamentos, deslocamentos e demais ocorrências relativas a brasileiros que ingressarem nesse país após 25 de abril de 74, bem como outras informações sobre outros indivíduos que possam interessar a segurança nacional, ainda que de tal procedimento possa resultar duplicação de informes sobre o mesmo assunto. B. Para os fins da presente circular, procurarem ampliar suas fontes de informação, na medida de suas possibilidades. Então, isso são instruções, certo? Instruções para Brasília. Paris, muitos de nós estávamos em Paris, então vamos a alguns casos de Paris, 71, 72, já, bom, temos aqui, eu evito mencionar nomes por razões óbvias, não quero falar de ninguém, mas no caso do João Quartim,
ele me autorizou, na época da comissão, a usar o caso dele então, no relatório. Então, o João Quartim, por exemplo, então ele vai pedir a prorrogação do passaporte, pede-se informações sobre ele, vem as informações de que ele é coordenador da ALN na França, Chandler, pé. E aí, então, nessas condições, muito agradeceria, vou ler, começo a ler. Muito agradeceria o obséquio das providências de Vossa Senhoria, no sentido de que o interessado, sem suspeitar, preencha normalmente o formulário de pedido de prorrogação de passaporte e forneça as necessárias fotografias recentes. Conviria, se possível, que indicasse endereço e telefone onde possa ser encontrado. Nessa ocasião, ou quando for oportuno, peço sejam fotocopiados os documentos de que é portador. Uma vez de posse desses elementos, Vossa Senhoria está autorizado a proceder à apreensão do passaporte número tal, que era o que ele tinha, ficando a seu critério o momento de informá-lo de que não receberá outro passaporte em substituição. O formulário, as fotografias, as fotocópias, as informações de um passaporte apreendido deverão ser encaminhados pela primeira mala em sobrecarta dirigida diretamente à DSI. Muito agradeceria saber a opinião de Vossa Senhoria a respeito das providências que eventualmente poderiam ser solicitadas às autoridades locais. Nesta data, estou expedindo circular proibindo a concessão de passaporte ao interessado. Aí, resposta, com referência tal, Epigafado, atualmente professor na Universidade de Paris, tarará. Sua carteira de residente neste país é válida até janeiro do ano próximo. A autoridade francesa passa a vigiá-lo e, caso comprovada sua ligação com elemento subversivo ou exercício de atividade política, não renovará aquela carteira. Pela próxima mala, estou remetendo cópia da documentação pessoal e tal. No caso do João Quartim, ele não voltou lá para pegar, não insistiu, pediu a condição de refugiado lá no ofício como é que é, dos refugiados e dos apátridas, e virou refugiado, e nessas condições ele pôde continuar na França. Compareceu a este consulado para solicitar prorrogação do seu passaporte tal, concedido brasileiro tal, estudante, que supõe ser o subversivo mencionado no despacho tal de tal, com a diferença que o nome está grafado diferente tal. Deu como endereço tal. Pela próxima mala, cópia de sua fotografia. O passaporte está em meu poder. Pela dúvida, já solicitei sejam discretamente acompanhados seus deslocamentos e arroladas suas relações. Rogo confirmar ser ele o subversivo de referência. Então, bom, diante da falta de tempo, eu acho que chega. Não vou continuar falando de Paris, porque eu acho que é muita coisa. Eu quase que eu diria que é saboroso se não fosse trágico, né? Mas é isso. Tem o caso de alguém que concedeu, de um funcionário que concedeu um passaporte por engano, para quem não devia, e aí que fala que vai chamar a pessoa, e já convocou a pessoa para se apresentar com os seus documentos para um outro assunto, e pretende aproveitar, na hora que ela se apresentar com os documentos, para pegar de volta o passaporte, segurar o passaporte e tal, mas ainda assim recebeu pena de repreensão, suspensão, tem essas coisas, né? Paris, bora. Chile. Agora, Chile, realmente eu selecionei alguns, para vocês terem uma ideia do que era, da loucura que era esse cônsul, que era o cônsul no Chile, Melilo de Melo Moreira ou Moreira Melo? De Melo Moreira, acho. Já morreu. Tem pedidos de informações que eu vou ler para vocês, por exemplo. Rogo verificar a quem pertence automóvel de marca Volkswagen tal, dá para ler, placa número tal de Porto Alegre, no qual rodam estes dias nesta capital um casal moreno ainda jovem e uma criança. Não sendo o inverno estação de turismo neste país, e dadas as severas exigências cambiais do Banco Central aos turistas, além de ser raríssimo, mesmo no verão, verem-se no Chile carros com chapa brasileira, o aludido automóvel desperta alguma surpresa e muita curiosidade. Então, esses são aqueles diplomatas que iam um pouquinho além das instruções. É o mesmo que pede instruções para negar o registro de nascimento para banidos. Tá?
Outro telegrama. Minutos antes de firmar o passaporte de fulana, que ele já tinha recebido autorização, já tinha sido consultado Brasília, já tinha autorização, minutos antes de firmar o passaporte de fulana, recebi denúncia de cicrano que a avistara no escritório de José Ferreira Cardoso, servindo cafezinho, no escritório da Caixinha, da CBS. Suspendi a concessão imediatamente e passei a consultar a embaixada, que me informou haver, de fato, indicações de que a fulana prestaria serviços ao grupo descrito no citado telegrama. Dado que a interessada já for avisada no sentido de comparecer ao consulado para retirar o passaporte, rogo instruções urgentes sobre como proceder. O telegrama está... Então, é isso. Telegramas já, ele viu que ela estava, né, servindo cafezinho. Outro telegrama. Fui informado sábado por um líder universitário da oposição que em clube de karatê desta capital, onde estão tomando aulas, 9 brasileiros, entre os quais 2 mulheres, se estão também adestrando. Ficou de averiguar os nomes. Vamos lá. A Ceci do Sato, vou até mencionar o nome dela, porque ela vem pedir a legalização do seu diploma universitário, e aí eles falam, bom, a interessada é a esposa do professor brasileiro de economia na Universidade Católica do Chile e tal, o qual, segundo lista fornecida pelo anterior adido militar junto seria elemento de esquerda. Então, algumas instruções. Né? Ela é casada com alguém que seria elemento de esquerda. Fulana veio hoje saber a resposta ao seu pedido de prorrogação de passaporte, que também já tinha sido pedido, já tinha sido consultado em Brasília, já tinha o ok para dar o passaporte. Esteve conversando à parte com fulana, agradecia, fulana subversiva, subversiva, estou usando os termos deles, né, porque subversiva aqui é o termo que mais aparece, agradeceria confirmar se não constam antecedentes sobre a primeira, pois diante dessa conversa, sustive a resposta afirmativa sobre o passaporte. E depois ele ainda, um mês depois, ele pede agradeceria a resposta urgente ao novo pedido de informação de antecedentes, já que a interessada tem vindo indagar a solução. Quer dizer, você imagina ela voltando lá, mas ela foi vista conversando com... avisando pela embaixada que o Matutino tal estava na sua redação passaporte, enfim, achou um passaporte perdido por brasileiro tal, então ele dá todos os dados, já tirei fotocópia que seguirá pela primeira mala de correspondência especial. Visto ser documento chileno, rogo instruções urgentíssimas se devo entregá-lo se interessado vier buscá-lo nesse consulado. Que era um documento chileno para estrangeiros. Então, se perdia também, o consulado, se achasse, também confiscava. A Nádia está aqui? A Nádia está aqui ou não? Eu tenho um especial para a Nádia, mas se ela não está, depois eu mostro para ela. Aqui temos a Nádia Bambirra, né? Não está, não? Tá. Miriam Yavelberg esteve ontem neste consulado para consultar catálogo telefônico de São Paulo. Parece achar-se em adiantado estado de gravidez. Curiosamente, este consulado tem sido procurado nestes últimos dias por vários esquerdistas brasileiros, quase todos à mesma hora. Bom, sei lá, continua a coisa, né? Continua. Bom, ele gostava de brincar, realmente ele era daqueles que gostava de brincar, de brincar de agente, né? E por conta disso, eu estou dizendo isso também porque tem uma série de telegramas dele muito esquisitos, porque ele usava muito códigos, muitos codinomes, ele tinha os seus informantes dentro da rede, dos exilados, ele tinha, enfim... e ele realmente gostava de brincar de espião, então tudo era com codinomes, com códigos secretos. Tem uma série de telegramas ultra secretos escondidos lá no arquivo do Itamaraty, cheios de códigos secretos assim, que em um determinado momento chegou
antes da Comissão Nacional da Verdade, antes até da Lei de Acesso à Informação, chegou o tempo de rever, de liberá-los, já tinha passado o tempo do segredo. E aí eles tiveram um carimbo, foi autorizado, então, a desclassificação deles, porque tinha passado o tempo, com base num parecer que dizia, bom, realmente é um pouco desconfortável e tal, mas vê que o cônsul em questão, ele gosta muito de brincar, e parece que era uma coisa dele, que não era uma coisa da Secretaria de Estado, era uma coisa dele, porque só tem telegramas dele, não tem nada, não é um diálogo, é um monólogo. O que absolutamente não se sustenta, porque em cada um desses telegramas do monólogo dele, ele faz referência a uma resposta, ele está respondendo e ele põe o número da instrução a qual ele está respondendo, ou da resposta que ele recebeu. Ele continua um diálogo e tem um número. Eu procurei loucamente esses documentos que vieram da Secretaria de Estado para ele respondendo. Esses não consegui, ninguém conseguiu até hoje, que eu saiba até hoje, ninguém conseguiu achar, realmente esses desapareceram. As instruções que vieram, alguém me disse que tinha um arquivo que tinha sido guardado secretamente, as 7 chaves no gabinete. O fato é que, então, mas, curiosamente também, na hora que esses telegramas todos tinham um carimbo de desclassificado, né? Não era mais secreto, porque antigamente eles eram secretos, com base na lei tal, depois desse parecer, todos eles carimbados. No entanto, quando o Roberto Simon, daquele livro que nós já falamos tanto, foi lá pesquisar essas coisas, eu mencionei para ele esses telegramas, ele foi lá pesquisar esses telegramas, não permitiram a ele acesso, ele precisou recorrer à Lei de Acesso à Informação, fazer pedido, preencher formulário e tal, para obter esses telegramas de ida, não tem os de volta, né? Sei lá, bom, tem muita coisa, chega de Melílio, que o tempo está rugindo. Não, eu queria mais ainda sobre o Melílio falar que tem também esse tipo de coisa assim. Acaba de visitar-me, senhor, Nicolás Penha Patinho, cônsul-geral da Bolívia, recém-chegado, que me declarou o desejo de trabalhar em estreito contato com este consulado por não ter seu país embaixada nesta capital e se encontrarem asilados no Chile muitos esquerdistas bolivianos, os quais poderão eventualmente operar de acordo com esquerdistas brasileiros aqui também refugiados. Então, temos ali também a interação, nós vamos voltar sobre essa interação com os outros países. Nós vamos chegar nela agora, porque a questão é que, então, nós temos esse monitoramento que vai muito além desse monitoramento normal. Eu estava aqui citando esses casos, mais alguns exemplos do Chile, porque vocês estavam lá, porque vocês estavam sujeitos à vigilância desse senhor. Mas nós temos casos... A questão é que, assim, uma coisa é você prestar informações, receber instruções para prestar informações, ou mesmo para mandar os documentos que hoje em dia vão entrar no sistema de qualquer jeito. No entanto, já distraí porque está entrando coisa na tela, que eu estava falando o quê? Perdi o fio. Enfim, o fato é que uma coisa, então, é você mandar simplesmente, sim, as informações que vêm nos seus formulários que as pessoas te apresentam. Outra coisa é o que se fazia que ia muito além disso, que era um papel de polícia política mesmo, para valer. E não só de polícia política na busca de informações, e aí o pessoal do CIEX fala assim, o pessoal da DSI fala, não, nós só fazíamos busca de informações. Busca de informações é por meios legais. A coleta de informações, não, nós só fazíamos coleta de informações, que é por meios legais. A busca de informações, que é por meios ilegais, essa quem fazia era o CIEX. Nos disse em depoimento o diretor e está também nos documentos da CIEX a esse respeito. Mas sem ir até o CIEX, ainda dentro da atuação da DSI e dos embaixadores, e aí é interessante de ver que os embaixadores eles chegam a se envolver em alto nível.
em questões gravíssimas. Então, essas funções de polícia política, o que deu para ver como tipo de coisa é coordenação com os serviços de inteligência, né, inclusive do sistema de informações brasileiros, centros militares, adjudâncias e tal, espionagem e infiltração nas comunidades de exilados com pagamento, inclusive, isso daí já era o CIEX tinha os seus agentes pagos dentro da comunidade de exilados. O Melillo operava na base de suas fontes dentro de informantes, enfim. Coordenação com a polícia de outros países, e aí coordenação no mais alto nível, né? Coordenação. Eu distraí quando me falaram da Operação Condor, que a Operação Condor é todo um capítulo à parte, mas nós temos aqui, por exemplo, vários depois eu vou chegar nessa coordenação, para continuar ainda com o monitoramento. E aí tem colaboração com outros órgãos em ações de prisão, de sequestro de brasileiro no exterior, etc. E tudo que ia adiante dos limites da atuação diplomática passava para o CIEX. Agora, esses limites eram entendidos de uma maneira bastante ampla, né? Então, por exemplo, eu vou pegar para vocês 65, Uruguai, embaixador Pio Correia, que era daqueles conhecidos de todos por ser assim, ideológico total. Telegrama, no dia 27, obtive informação não confirmada de que o senhor Eloy Dutra retornaria ainda esta semana ao Brasil. Enfim, em seguida, o senhor Eloy Dutra regressou hoje ao Brasil pelo avião da Varig, que chegará às 16h30 a São Paulo e 18 horas no Rio de Janeiro. Dia seguinte, outro telegrama. Muito agradeceria dizer-me que documentos tinha em seu poder o senhor Eloy Dutra quando foi preso em Campinas. Informo que esta embaixada pôde dar aviso em tempo às autoridades brasileiras da partida clandestina daquele asilado, o que permitiu a sua captura. Isso é o embaixador no Uruguai. Aí o embaixador uruguai também, olha só, 65 ainda. Com referência ao depoimento prestado em 28 do corrente, no quartel do 1º Batalhão de Fronteiras, pelo ex-coronel Jefferson de Alencar, cópia do qual a 5ª Zona Aérea teve a gentileza de facilitar a esta embaixada, agradeceria fazer interrogar o indiciado sobre 1. Identidade das pessoas que compareceram às reuniões em sua residência em Montevidéu, especialmente a do dia 15 de março. 2. Os contatos que teve com Brizola, precisando locais, datas, pessoas presentes, natureza e teor das conversações. Aí depois você tem um telegrama, novamente, é o embaixador falando. Alguns dias posteriormente, dos novos interrogatórios efetuados ao meu pedido em Foz do Iguaçu, em presença do adido militar desta embaixada, emergem os seguintes fatos. Aí, Então, manda perguntas para os interrogadores. Caso do Darcy Ribeiro, eu preciso contar para vocês, porque não sei se vocês conhecem esse caso, que é também, assim, envolvimento de embaixador mesmo, do mais alto nível, é uma tristeza. Acabo de ser procurado pelo professor Darcy Ribeiro, que me comunicou estar sofrendo de um câncer no pulmão direito, segundo o diagnóstico feito em tal, necessitando operar-se, havendo, de acordo com a opinião médica, 60% de probabilidade de êxito, decidiu regressar ao Brasil a fim de submeter-se à intervenção cirúrgica. Deverá viajar depois da manhã, pela Varig, voo tal, chegando tal. Informou-me que toda a sua documentação clínica foi levada pela sua esposa ao doutor tal, em cujo poder se encontra, que se confirmou o diagnóstico, já reservou o hospital onde deverá internar-se. O professor Ribeiro viaja com laissez-passer das Nações Unidas. Disse-me ainda, laissez-passer das Nações Unidas, disse-me ainda que, uma vez operado, não pretende demorar-se no Brasil, além do tempo necessário ao seu restabelecimento e aos controles médicos indicados no seu caso, sendo sua intenção regressar a Lima, a fim de continuar seu trabalho no Escritório Regional das Nações Unidas, com o qual tem um contrato até julho de 75. Manifestou-me o desejo de que não se dê publicidade sobre a sua viagem, na medida do possível, seu internamento não seja obstaculizado. Aí, no dia seguinte, de acordo com as instruções de Vossa Excelência, entrei em contato com o Darcy Ribeiro, dando-lhe ordem de não seguir para o Brasil.
Apesar de a ter reiterado em termos categóricos, Darcy Ribeiro me declarou que não obedeceria a essa ordem, que sua decisão estava tomada e era inadiável, pois seu estado de saúde não lhe permitia demorar mais a intervenção cirúrgica, que devia se submeter-se imediatamente ao chegar ao Rio de Janeiro. Deverá partir na madrugada de amanhã, tal, quarta-feira, em tal voo de cuja lista de passageiros consta. Dia seguinte, isso tudo o embaixador informando aqui Brasília, né? Deixa eu ver qual é a distribuição disso. Bom, aditamento e tal. Em cumprimento às instruções telefônicas de Vossa Excelência, pedi ontem à noite as providências do Ministério do Interior e da Companhia Varig, no sentido de que não fosse permitido o embarque de Darcy Ribeiro. Recebi, em seguida, a informação do secretário-geral do Ministério do Interior, ou seja, o embaixador do Brasil conversando com o secretário-geral do Ministério do Interior, de que os agentes de segurança do Estado, no aeroporto de Lima, estavam avisados, e do diretor da agência da Varig, de que Darcy Ribeiro havia sido prevenido de que ele não poderia embarcar. Tive essa manhã a confirmação do Ministério do Interior e da Varig de que Darcy Ribeiro não partiu pelo voo tal desta madrugada. O Ministério do Interior foi igualmente solicitado por mim de impedir a saída do Peru de Darcy Ribeiro e confirmou haverem partido ordens nesse sentido das autoridades de segurança e imigração do aeroporto de Lima. Aí nós temos, na sequência, isso aí é no dia 18, aí nós temos no dia 19, agora uma instrução que vem de Brasília, que diz referência ao seu telegrama tal, o ministro da Justiça acaba de telefonar-me para comunicar que o presidente da República decidiu autorizar o regresso ao Brasil do senhor Darcy Ribeiro nas seguintes condições. 1, o senhor Ribeiro seguirá do aeroporto diretamente para a casa de saúde, em que ficará internado. 2, na casa de saúde poderá receber visita de seus familiares, mas não outras que possam propiciar manifestações políticas. Entrega de presos. Esse caso também está no relatório vocês conhecem o Wilson do Nascimento Barbosa, que foi preso no Uruguai. Aí ele é preso no Uruguai, fica uma discussão sobre quem ele é, sobre quem ele não é, sobre o que faz, sobre quem não sei o quê, vem o advogado dele, 1000 gestões, né? E de repente a coisa muda de tom. De repente vem uma instrução para o embaixador no posto. Agradeceria comunicar ao ministro do Interior que o governo brasileiro muito agradece a colaboração e aceita receber na fronteira Wilson Nascimento Barbosa. Seguirão oportunamente novas instruções. Telegrama seguinte, em aditamento tal, as autoridades do Departamento de Polícia Federal e da Guarnição Militar estarão na sexta-feira próxima pela manhã em Santana do Livramento para receber o senhor tal, que lhes deverá ser entregue na fronteira com a cidade de Ribeira. Agradeceria obter confirmação das autoridades locais sobre a data sugerida. Aí fica uma negociação do embaixador com as autoridades policiais locais sobre a data de entrega do brasileiro preso lá. Logo que recebi seus telegramas, estive com o ministro do Interior, o qual concorda em princípio com o local e data sugeridos, mas ficou de confirmar logo que possível. Diz aí em seguida, aditamento ao meu telegrama, confirmado o local na noite de sábado para domingo. Aí depois ainda fala, um vespertino local, uma estação de TV não, isso aqui é outra coisa. É isso, não, depois tem a confirmação, mas sei lá, não está aqui. Eu vou completar aqui essa coisa mais geral para ver se a gente ainda tem. Vocês ainda vão. Acho que o Chile vai ter que ficar para outra vez, né? Tudo bem, gente? Continua. Só queria completar com mais um pequeno adendo aqui sobre essa questão das colaborações. Alguém me perguntou aí da Operação Condor, que vem depois, que tem outras características e tal, mas enfim. Uruguai, 1969. Veio a embaixada hoje à tarde o ministro do Interior para confirmar, pediu-me dizer a Vossa Excelência, na maior confidência, que o governo uruguaio sente... Uruguai tem o embaixador que faz uma grande pressão para controle sobre os exilados que estavam lá, que a primeira leva de exilados foi toda para o Uruguai, e o embaixador Pio Correia fazia uma enorme pressão para obter controle sem sucesso. Até que entra o governo do Pacheco Areco. Aí, quando mudam as condições, então vem o ministro do Interior,
pediu-me dizer a Vossa Excelência, na maior confidência, que o governo uruguaio sente-se agora bastante forte para romper com as tradições ultraliberais do país e oferecer ao Brasil, nesse assunto de refugiados terroristas, a colaboração de que o Uruguai também necessita. Repito, de que o Uruguai também tanto necessita. Sugiro autorizar-me a agradecer confidencialmente a este governo e, se for o caso, dizer-lhe que estamos tomando medidas de segurança do nosso lado da fronteira. Resposta. Rogo, em nome do governo brasileiro, agradecer ao governo uruguai pela compreensão manifestada em tomar medidas especiais de segurança tal, e oferecer cooperação no interesse comum da preservação da lei e da ordem e da tranquilidade pública nos dois países. Vossa Excelência acrescentará que, por seu lado, o governo brasileiro está disposto a cooperar intimamente com o governo uruguaio e que está tomando as necessárias medidas de segurança do nosso lado da fronteira. Qualquer sugestões do governo uruguaio serão aqui examinados com o maior interesse e simpatia. Isso nós estamos falando de 65. Aqui, documento de 71, Argentina. Tudo isso, portanto, bem antes da Operação Condor. Por isso que eu... veio o encarregado de negócios da Argentina, fez entrega de aide-mémoire, em que se submete à chancelaria brasileira a possibilidade de ser estabelecida uma adequada coordenação entre as autoridades competentes de ambos os países, em caráter confidencial, tendente a acentuar o controle de agentes extremistas, seus deslocamentos, localização e elementos de luta. A sugestão do governo argentino, que nos parece interessante e oportuna, está sendo examinada pelos órgãos próprios, com vista à formulação de mecanismos através dos quais seja posta em prática. E aí depois, então, continua o diálogo lá com eles a esse respeito. Você tinha também, remeto, essa colaboração no nível policial, remeto, cópia tal, o consulado encaminha a relação de asilados políticos bolivianos, o consulado do Brasil em Chuí encaminha a relação de asilados políticos bolivianos que estão sendo procurados pelas autoridades uruguaias, e manda de boliviano, manda de uruguaio, e a lista para cá, a lista para lá, isso no plano das polícias também, independente de Operação Condor, era a cooperação rápida entre as polícias. Nomes de subversivos, aí manda aquela lista de subversivos, para Chile, antes ainda da Operação Condor, logo depois quase imediata, em janeiro de 74. Em janeiro de 74, a Embaixada do Chile no Brasil manda nomes, manda dados que foram pedidos, pede dados que o Brasil pediu, dados sobre pessoas que estão lá no Uruguai, entre as quais, desculpa, Tuca, mas entre as quais você, de pessoas que estão lá no Chile, tudo bem. E aí ele diz, o representante, o funcionário da divisão da DSI, que se ocupa desses assuntos no Itamaraty, me deu a entender, a su vez, que estarían en condiciones de proporcionar mayores antecedentes sobre este caso, tal. Hablando de esta labor conjunta, se me dijo también que el 12 de septiembre pasado solicitaron a través de sus mecanismos de inteligencia una serie de informaciones sobre la situación de brasileños que estarían en Chile. Al parecer, hasta el momento no habrían recibido respuesta, ou por lo menos eles ficam bravos que não receberam resposta, os chilenos ficam dizendo, mas é que queimaram todos os arquivos e a gente está obtendo... Quando eles pediram essas informações, os chilenos responderam, não, estão sendo interrogadas as pessoas no Estádio Nacional, e nós estamos remontando o nosso cadastro de estrangeiros com base nos interrogatórios no Estádio Nacional. Por isso que os interrogatórios, que vocês muitos notaram que eles não sabiam muito o que perguntar, ele simplesmente queimou o arquivo e o Brasil estava pedindo e eles queriam saber, eles estavam refazendo um arquivo com base nas declarações que fossem dadas, e lá pelas tantas, então, veio a ajuda dos brasileiros para isso. Debo destacar a insistência com que se me expressou o desejo de colaborar que tiene el gobierno brasileño en la aclaración de este tipo de situaciones, lo que obviamente también les beneficia. A ese respecto señaló la posibilidad de que nuestras autoridades le proporcionen listas de personas que estén fugadas e interesa capturar, por la eventualidad de que se encuentren en territorio brasileño. Además, me ha proporcionado copia de un documento que contiene la lista de terroristas con sus respectivas fotografías y fichas dactiloscópicas que fueron canjeados por el embajador von Oleven y tal, e que inclui como anexo, enfim. Bom, eu teria que começar a falar da situação no Chile, mas eu estou preocupada porque são
4h30 e imagino que, sei lá, seria bom talvez abrir para um pouco mais para perguntas e tal, a gente poderia fazer outra, talvez, sobre a questão do Chile, um outro encontro desses, mas o que eu queria... antes de fechar, eu queria voltar sobre essa coisa que eu estava falando no começo. Está muito, muito comprovado, tem muito documento comprovando esse envolvimento da instituição. Por isso, quando eu falo do desvirtuamento da instituição, é porque é uma instituição que, de fato, ela está estruturada dessa forma para outros propósitos, mas ela está estruturada dessa forma. Então, realmente, e que é uma instrução, uma instituição extremamente hierarquizada, na qual baixam as instruções, as pessoas cumprem instruções. É muito difícil você descumprir instruções, coisa que, como diplomata, você, dependendo da instrução e da importância que esteja dada a essa instrução, você pode usar de uma certa flexibilidade na interpretação da instrução para tentar fazer corpo mole e tal, mas se a instrução interessa, se a instrução é politicamente relevante para quem pediu, você entregando o cargo, enfim, se sujeitando. Enfim, são instruções que vêm. Eu lembro quando eu era procuradora também, em São Paulo, naquele tempo era quando a Erundina assumiu e era o primeiro governo petista, né, em São Paulo, e eu era procuradora e havia muito zum entre os procuradores dizendo, não, nós não vamos cumprir essas instruções, essas ordens, porque porque não pode, porque não tem, porque não são inadequadas, porque não correspondem ao nosso ordenamento jurídico, sei lá o quê. E eu estava na posição de dizer, não, peraí, um governo democraticamente eleito. A Erundina foi eleita dizendo que ia fazer essas coisas, está transmitindo essas instruções, não cabe aos procuradores aqui resolverem o que vão cumprir ou descumprir. Então, essa ambiguidade daí que eu acho que é importante ressaltar, acho que pessoas se comportaram de diferentes maneiras, mas a instituição, ela se presta, ela está nesse ponto, nesse limite onde é uma reflexão que tem que ser uma reflexão profunda, e seja como for, a primeira resposta a ela é que tudo depende do que temos aqui em casa. Realmente, o Itamaraty tem que ser trabalhado aqui. Eu vou, então, deixar essas questões do Chile para uma próxima, talvez, para abrir um pouquinho, para vocês quiserem fazer perguntas sobre isso que eu já falei, que eu acho que já foi um monte, né? Bom, Angelina? Na realidade, o Frederico já havia feito uma inscrição, mas a Angelina é a nossa organizadora. Então, se não for pergunta, Angelina, eu passo primeiro para o Frederico. Se for pergunta, você é a segunda. Por favor, abra seu microfone e me diga. Não, acho que, enfim, vamos abrir rapidamente. O Frederico está na frente, ele faz a pergunta dele. Eu acho que o que a gente tem que ter a preocupação é de ser breve nas perguntas, né? Porque temos pouco tempo, então é só por isso. E quem quiser fazer a pergunta, na parte inferior aí da sua tela, tem uma mãozinha. Clica nessa mãozinha, que aí a pessoa entra aqui na nossa lista, né? Espera para fazer as perguntas. A minha proposta é a gente recolher 3 perguntas e depois voltar para a Sílvia. Se mais perguntas houverem, novamente a gente abre aqui a lista. Então, por favor, Frederico, abra seu microfone e faça a sua pergunta. E depois de você, estão inscritos a Angelina, a Isabela e a Leda. Olá, boa tarde, amigas, amigos, colegas. Silvio Whittaker, parabéns pela sua exposição, aprendi muito, mas aprendi também que, com todas as ressalvas, as minorias, o Itamaraty não se salva nesse processo, né? Então, a minha pergunta é muito a queima-roupa, Silvia. Não sei se você se lembra, se você acompanhou o debate no Chile e na Europa, principalmente na Alemanha, sobre a cumplicidade do governo, mas do serviço secreto alemão, no caso da colônia Dignidade. Uhum. E
os crimes cometidos na colonialidade até hoje somam estimativamente 150 mortes ocorridas no terreno da colonialidade, ou seja, 150 presas e presos políticos chilenos, nada a ver com a colônia alemã que foi escravizada, que foram levados para o território da colonialidade, torturados e desaparecidos. Bem, quando o presidente da Alemanha, que ainda está no poder, lançou aquele famoso longa-metragem alemão, Colônia Dignidade, que ganhou um prêmio, né, acho que até um Oscar, ele reconheceu uma fraqueza, um limite, né? Ele prometeu abrir os arquivos do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, sobre as implicações do governo alemão no caso da colonialidade, mas, e aí faz um parêntese, e é isso que eu queria te perguntar. Ele diz assim, nós não podemos avançar num ramal da pesquisa das implicações, que é o caso do serviço secreto, porque está sob sigilo para os próximos 100 anos. Olha só, 80 anos, ou que seja 50 anos, uma barbaridade. Então, a pergunta que eu queria te fazer, que também é uma pergunta fundamental para o prosseguimento das pesquisas sobre a Operação Condor, e em particular sobre a Operação Colombo, que eu estou fazendo aqui no sul do Brasil, existe sigilo sobre o imbricamento do Itamaraty com o Serviço de Inteligência Militar? Agora, Angelina, você vai fazer uma pergunta, é isso? É sua vez. É isso. Bom, realmente, seu relato é impressionante, Silvia, porque eu tenho a impressão que, digamos, houve um investimento superlativo de recursos do Itamaraty no monitoramento dos brasileiros asilados no exterior, ou seja, o fato de haver gente remunerada para acompanhar, ou seja, houve realmente um investimento superlativo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, quer dizer, você diz o Itamaraty é uma enorme máquina de produção de informações. Isso é característica estrutural dele, ou seja, enquanto organismo de Estado, ele funciona dessa maneira. O que muda com a democracia? Quer dizer, imagino que muita coisa muda do ponto de vista do monitoramento político, mas, enfim, o que se retira nessa fronteira? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é, você tem uma instituição de Estado, que é o Itamaraty, existe uma distinção entre essa instituição de Estado e um ministério, que é um órgão de governo, ou seja, que é o Ministério de Relações Exteriores, ou seja, que distinção é possível fazer desse ponto de vista? Ou não é possível fazer? É isso, William. Agora, por favor, Isabela, a sua pergunta, e depois a gente vai passar para a Sílvia. Já estão inscritos para uma segunda rodada a Leda e o Tuca, Roberto. Então, por favor, Sílvia, abra o seu microfone. Boa tarde, Sílvia. Parabéns pela aula, né? É uma aula de serviço de informações. E, bom, os meus pais foram considerados refugiados, eles
tiveram um passaporte preso e precisaram da Organização das Nações Unidas para poder sair do Chile, né? Dos seus relatos, o que não tem mais nem menos, né? São todos absurdos. Mas o que mais me flagra lá no Uruguai, quando eles estão narrando o Coronel Jefferson e os companheiros de Brizola, então fica óbvio que tinha pessoas do Itamaraty infiltradas, né? Porque não se saberia, dentro de um grupo fechado, uma reunião fechada, com pessoas de fora. Ou seja, tinha alguém infiltrado se fazendo e, na verdade, era um espião, né? E assim conseguia essas informações. Então, é isso, né? Um filme policial, né? Literalmente, dos horrores. Obrigada, professora. Estou lhe chamando de professora hoje. Por favor, Silvia. Ok, obrigada pelo professor. Então, se deu para passar alguma coisa, alguma informação para vocês, a meta era essa mesmo. A meta era essa justamente porque não se fala, né, não se sabe isso daí. Isso apareceu, está foi muito difícil que se abrisse isso tudo. Eu queria começar só respondendo mais brevemente a Isabela. Havia espiões remunerados e tal, que eram, enfim, parte era a ditadura. A ditadura infiltrava a gente e tal. Mas não é o caso dos interrogatórios. No caso dos interrogatórios são informações obtidas dos interrogatórios feitos pela polícia. O que acontece é que o embaixador ele tem a informação, ele tem o seu adido militar, e ele manda o adido militar levar as perguntas dele para o interrogatório do preso. E essa é uma das grandes dificuldades, inclusive, de lidar com esses documentos de interrogatórios, porque você tem esses documentos em geral, você tem muita coisa nesses documentos que foi obtida em interrogatório, você tem coisa que você não sabe qual é a verdade daquilo, se a pessoa falou na tortura, ou se a pessoa nem falou isso e o cara está botando isso, você tem meias verdades, você tem verdades... Então, é muito difícil você tirar conclusões de interrogatórios, mas seja como for, esses casos que eu estava descrevendo eram pessoas que estavam sendo interrogadas pelo Exército em Foz do Iguaçu, e o embaixador no Uruguai falou, peraí, aproveita, pediu para o adido, aproveita e pergunta para eles sobre tais e tais e tais, tais coisas. Agora, como é que ele sabia que tinha tido uma reunião no Leonel Brizola? Depois eu posso te fazer uma aula inteira sobre o que eles faziam com o Leonel Brizola, mas... Eles acompanhavam o Brizola, eles acompanhavam cada passo, né? Tinha, inclusive, eles pagavam, eles pediram, foi uma das grandes campanhas do Pio Correia, foi para pedir a internação do Brizola, para o Brizola ter que ficar num lugar que era longe da fronteira, onde não poderia receber pessoas e tudo mais. Eles pagavam para isso. O governo brasileiro pagava para que o Brizola não fosse livre de circular no Uruguai, fosse mantido na tal da internação. E enfim, eles acompanhavam, claro, todos os passos, aí não precisava de espião nenhum. Daí, então, para saber o conteúdo dessas reuniões, ele vai recorrer ao interrogatório policial do sujeito que foi preso, né? Então, é essa a questão. Angelina, investimento superlativo de recursos, eu não diria que tem um investimento superlativo de recursos. O dinheiro gasto nisso é pouco, exatamente porque a estrutura existe. A estrutura existe. O que foi feito é que ela foi usada para isso. Aí você pergunta qual é a diferença. Bom, informação é necessária, uma estrutura que recolhe informação é totalmente necessária. Hoje em dia, claro, não é mais a informação, saber o que está acontecendo no país, que você pode saber pela internet antes mesmo de chegar, mas ainda assim você vai precisar de uma informação qualificada lá que te diga, as pessoas que estão lá, que sabem qual é a linha de cada jornal, o que significa, que peso tem aquilo, tudo isso é importante, é necessário para a política externa, de um modo geral, em todos os seus aspectos, né? Tanto diplomáticos, comerciais. Informação é bom, o que é ruim é monitoramento. Você dar passaporte para as pessoas, você dar assistência consular, você ter consulados em todos os lugares para dar assistência consular, é bom, é necessário. Olha, quando você faz isso na perspectiva que deve ser feito,
é maravilhoso para o estrangeiro que esteja. Olha, nós estávamos lá na Bélgica quando o Covid pegou gente para lá, ou em qualquer momento que os brasileiros têm dificuldades de qualquer tipo, e situações muito trágicas que vivem no estrangeiro. É necessário, e se precisarem também, vivem no estrangeiro, eles precisam de assistência para situações dramáticas, nós, quando estávamos no estrangeiro, que nós não tínhamos isso, mas você precisa de procuração, porque morreu seu pai, porque está não sei o quê, porque você precisa de legalizar documentos. Então, nada disso em si é ruim. Aí que tá. Não houve um investimento superlativo, tudo isso está lá. Inclusive, o CIEX, nos documentos do CIEX, eles falam, é bom aproveitar a estrutura do Itamaraty, porque ela já existe. Você não está pagando nenhum funcionário a mais, você só está mandando instruções. Agora, tem algum espiãozinho a mais e tal, mas isso não é superlativo, considerando os gastos da ditadura na repressão, isso é bobagem, né? O que existe é um uso dessa estrutura. E aí, quando você fala qual é a diferença é exatamente o uso que você vai dar. Eu não entendi direito a sua pergunta entre a instituição do Estado e não entendi o que você estava perguntando, mas basicamente quando a gente fala da instituição do Estado do Itamaraty, é exatamente que ele está perseguindo ali coisas que não dependem muito da troca de governo. Agora, se você passa a depender de instruções do governo que te mandam espionar, isso é uma grande diferença. Não sei se eu respondi a sua pergunta quanto a isso. Que responde também um pouquinho a primeira parte do Frederico, quando ele fala que não sobra nada do Itamaraty. Bom, sobra o Itamaraty, sobra a estrutura. Agora, é preciso que se saiba que, ao contrário do que o establishment do Itamaraty ainda hoje finge acreditar, é preciso que se saiba que não foi pessoas isoladas. A estrutura, sim. O Itamaraty, sim. Como estrutura, como um todo. Foi usado para isso. Ele foi um dos órgãos. Ele foi o braço da repressão no exterior. E isso é preciso que se diga com todas as letras. E sem que isso ponha em questão a existência do Itamaraty. O Itamaraty de hoje nem não é essa a questão. A questão é saber que essa estrutura existe, que ela funciona muito bem e que ela basicamente que ela não pode ser usada para um mal. Aí, quando você perguntou dos arquivos dos arquivos do MRA alemão, no Brasil, a gente teve uma grande... a lei, quando eu falo a Lei de Acesso à Informação, ela reestabeleceu novos prazos de sigilo, né? Você deve conhecer isso, talvez muito bem, mas, enfim, eu estava aqui até tentando achar, porque hoje em dia os documentos os documentos produzidos eles podem ter um sigilo máximo de 5 anos, os documentos ostensivos são ostensivos, os reservados têm um sigilo máximo de 5 anos, os secretos têm um máximo de 15 anos, se não tiver evoluído isso, mas tem os ultra secretos que podem ser até 25 anos, renovável mais uma vez. No momento em que entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, foi feito, lá no Itamaraty, pelo menos quando eu estava lá, foi feito repassaram-se os documentos que estavam vencendo para ver quais, e aí a questão da Lei de Acesso à Informação é que ela inverteu a premissa passou a ser a publicidade, e a exceção, e o segredo a exceção. Então, você precisava justificar por que precisava renovar o segredo sobre um tal documento. Alguns documentos precisam ser renovados por diversas razões. Então, você precisava renovar o segredo. Foi feito todo um trabalho. Agora, os daquele tempo já estão todos, qualquer que seja o nível deles, do tempo da ditadura, já passou todo esse tempo, e a menos que, nos casos dos ultra-secretos, tenha sido renovado ao fim e acho que mesmo assim, sei lá, não sei em que pé está agora, faz 10 anos que eu estava lidando com isso, eu não acompanhei mais agora, mas já era uma situação na qual eles são públicos. Além do mais, a Lei de Acesso à Informação tinha uma previsão específica que os documentos que tivessem importância para o esclarecimento de violações de direitos humanos não poderiam ser considerados secretos. Duas questões importantes nisso, eu acho. Uma questão é o acesso. O fato do documento não ser secreto não quer dizer que ele esteja acessível. Esses documentos mesmo que eu falava ali do Itamaraty, que eu procurei, já estavam, já não eram mais secretos. No entanto,
era uma máquina, um rolo de microfilme, eram uns rolos de microfilme numa máquina que só tinha uma, que quebrava durante a semana, você tinha que pedir, você tinha que passar pelo funcionário para ele localizar o microfilme que talvez falasse do assunto que você queria, para daí você ir no aí já tinha quebrado a máquina de novo. Você não tinha acesso, basicamente era uma máquina muito bem azeitada para você não ter acesso a esses documentos. Quanto a esses documentos, por exemplo, do Itamaraty, inclusive eu acho que uma das melhores coisas que a Comissão Nacional, na verdade, conseguiu fazer foi pagar a digitalização desses documentos todos. Agora eles estão lá, são públicos, estão em meio digital. Então, a pesquisa não tem mais desculpa para não conseguir acessar esses documentos. Agora, todos os documentos que foram para o Arquivo Nacional, todos os documentos recolhidos pela Comissão Nacional, na verdade, foram para o Arquivo Nacional. Eu lembro que, numa época, logo depois da comissão, eu estava, sei lá, no Marrocos, eu estava tentando acessar, eu estava com dificuldade, porque tem todo um tratamento, imagino que, não acompanhei mais, imagino que em tempos de governo Bolsonaro tem havido uma série de restrições a isso, mas isso não quer dizer que você não possa, quer dizer que você não consegue, aí tem que lutar para conseguir, tem que exigir, tem que ir atrás, tem que, né, eles estão acessíveis. Agora, tem uma outra questão que é importante nesse tipo de documentos, que é a questão da intersecção entre o que é os documentos que dizem respeito a violações de direitos humanos, eles estão abertos. No entanto, eles contêm muita informação privada. E dentro dessa informação privada, tem, inclusive, aquilo que eu estava mencionando para a Isabela, a informação que foi obtida das formas mais... Assim como uma fonte A1, uma fonte super confiável, diz que o Takao tinha sido assassinado no estádio, tinha morrido no Estádio Nacional, o Vânio e o Takao, sei lá, as fontes dizem, fonte A1, super confiável, diz tal coisa. Qual é? As pessoas têm filhos, as pessoas têm família, é muito delicado você circular essas informações. O Arquivo Nacional, na época, tinha resolvido isso da seguinte forma: cada vez que eles incorporavam uma coleção de documentos assim, que era relevante para o esclarecimento desse histórico de direitos humanos, eles abriam um edital do qual todas as pessoas que pudessem estar concernidas por isso tinham 30 dias para manifestar que gostariam que o seu nome, os documentos com o seu nome não aparecessem, ou que o seu nome não aparecesse. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu ou não, mas é uma questão delicada, principalmente em tempos de internet, de difusão. Você põe aqui no WhatsApp, daqui a pouco está no mundo todo. Esse é um assunto delicado, sobre o qual, enfim, não dá tempo de conversar aqui, mas eu só queria deixar essa pequena nota. Não sei se eu respondi. Bom, eu acho que respondeu, mas as pessoas que fizeram as perguntas, se não estiverem satisfeitas, tem um tempinho aí para uma reclamação. Caso contrário, tem duas pessoas inscritas, a primeira é a Leda e depois o Tuca. Então, Leda, por favor, abra seu microfone e faça a sua pergunta. Eu estava dando uma olhadinha aqui nas mensagens e tinha uma pergunta do Faleiros, eu não sei se é uma pergunta para ser feita para a Sílvia. Ele tem a pergunta lá, o seguinte: o que é aula de perseguição? Bom, já coloco, depois se a Sílvia puder responder, ótimo. Então, vamos passar para a Leda. Eu queria perguntar para a Sílvia se ela levantou os documentos da Suécia, da Embaixada da Suécia e do consulado, porque eles eram bem barra pesada, porque eu achei coisas no arquivo do DOPS que tinham passado sobre a gente, informações que as pessoas que as deram estavam muito próximas da gente, para ter dado aquela informação. Sendo que eu desconfio que muitos bolsistas, para você ganhar bolsa do CNPq no exterior, isso é uma hipótese, tá? Não que todos fossem assim, mas como elas tinham que passar pelo SNI, por uma série de coisas para conseguir a bolsa, muitos desses também eram, sabe? Fora os infiltrados entre nós mesmos. E fora os caras da embaixada que jogavam futebol com a gente. Mas mesmo na Suécia, tem informações de lá, que a do Chile a gente encontrou bastante, que quando a gente some, onde é que nós estamos,
para onde foi parar, até que acha o Bena no estádio, mas eu sumi. Tem um monte, mas tem informações na Suécia, e tem informações mais incríveis, porque, por exemplo, eles continuam, eu acho, documentos que é uma SPP, 2 SPPCs inteiras, sabe? Inteirinhas, com todos os nomes, com todas as mesas. Isso já era 83, 84. Isso documentos que eu tenho, e que estão lá, porque, por exemplo, agora um aluno de doutorado me procurou em Tefé, porque ele achou o meu nome, e o do Bena num monte de documentos. Tá? E eu lembro que no que eu tenho, que eu peguei no arquivo do DOPS, você lembra, para pedir a coisa da anistia, vai longe. Então, a impressão que eu tenho é que, uma vez preso, você, uma única vez, já era. Você cai nos arquivos e continuará eternamente neles. Tá? E quanta atenção você merece deve variar bastante em função do que você está fazendo. Mas aí é um pouco comentando a Angelina. Mas eu queria te perguntar da Suécia, porque lá teve uma campanha muito forte pela anistia e por todas essas coisas. A gente teve um asilo, ainda no tempo do Olof Palme, sabe? A gente teve um asilo no auge da social-democracia. A anistia assumiu a liberdade do Cezinha, a campanha do Cezinha, era muito forte para lá. Para a anistia, nós entregamos muito documento que nos chegou, que eram documentos manuscritos vindos da cadeia. Sabe? Que a gente chegava em livro, sabe? O pessoal da cadeia mandava diretamente para a gente. Isso está arquivado na anistia. Tá? Nas pastas da Anistia Internacional. E o interrogatório que a Polícia Secreta Sueca fez, a SEPO, né? Quando nós chegamos, ela era divertidíssima. Ela partia do princípio que nós éramos todos uns desajustados psicológicos. E a gente teve a gracinha de responder bonitinho que não, que a gente era bonzinho e tal, de boa família, estudiosos, tínhamos boas notas. Mas eu não descarto para nada essa cooperação. E imagine, então, na Alemanha, que o Frederico falou. Porque na Alemanha eles abriram o arquivo da Stasi, mas não abriram os arquivos da República Federal, nunca. E deu uma confusão danada, que é o filme A Vida dos Outros, tem livro do Günter Grass sobre isso. Sobre quem espionava quem. Que é a história, o ponto que você colocou. Mas a minha pergunta é se você mexeu com os documentos da Escandinávia. Por favor, agora o Tuca. Já estamos com o tempo bem apertado, né, Angelina? Depois você controla o tempo, por favor. Tuca. A minha é curtinha, a minha cabe no tempo. Bom, mais ou menos complementa a da Leda. Nos documentos que você manuseou, que você tem o nome dos informantes das embaixadas, no caso do Chile, por exemplo, os nomes que a gente sabe que eles até remuneravam, mas principalmente as infiltrações. Esses nomes existem documentados? Você escutou a minha pergunta ou não? Escutei, estou esperando Então, se acabou. Acabou, cara. É só isso. Então, Silvia, por favor. Tem, alguns tem. Alguns têm, às vezes, de formas difíceis de você comprovar realmente, mas tem nomes. Os dos informantes pagos, isso já é outra coisa. Tem dossiês inteiros no Arquivo Nacional sobre um dos grandes informantes, que era o Conrado Avegno, que era um que tomava vários nomes e que aí quem esteve em contato com ele possivelmente possa reconhecer pelo nome, pela descrição, mas, enfim, esse homem andou muito pela região e tem muita coisa sobre ele. Cartas que ele interceptava, que ele passava e tudo mais. Outras informações, alguns nomes tem, não são tantos. Alguma coisa aparece. Com relação à Leda,
Dentro dessa essa questão da digitalização dos arquivos, nós selecionamos, não dava, era um trabalho monstruoso, caríssimo, complicado, não dava para fazer todo o arquivo histórico do Itamaraty, e nós selecionamos, então, um período, que nos parecia o prioritário, e alguns postos-chave, e entre eles está a Suécia, porque a Suécia teve um grande contingente de exilados. Então, esses arquivos estão disponíveis. Eu não cheguei a procurar tanto sobre a Suécia, o que chegou na minha mão era mais coisas. Eu tenho muita essa coisa das listas do pessoal que foi do Chile, do pessoal que então como é que é? Diz assim, ó. Olha para você ver o que está aqui na minha mão. O cara da Suécia pergunta aqui, o embaixador da Suécia, em vista do elevado número de consultas recebidas dos brasileiros cujos nomes constam da lista anexa ao ofício tal, muito agradeceria a Vossa Excelência o obséquio de instruir-me como respondê-los, em especiais no caso de pedido de passaporte que se enquadram nas exceções previstas na CIRCTEL tal. Ou seja, aquela história de passaportes para crianças de menos de 16 anos e mais de 65. Salvo engano, a resposta é não. Continua se aplicando a CIRCTEL mesmo. Vossa Excelência poderá considerar que todos os nomes constantes da relação estão sujeitos à consulta prévia à Secretaria de Estado, seja qual for a solicitação que fizerem. Você tem listas, pelo ofício tal, a Embaixada de Estocolmo recebeu lista de nomes dos brasileiros provenientes do Chile, asilados ou refugiados na Suécia, que lhe foi fornecida pela Embaixada do Chile em Estocolmo. Que tem também isso, eles pediam, por exemplo, para o CIMI, para o pessoal que fez que tirou os refugiados do Chile, esse pessoal não dava, falava, não dou. E aí havia... Tem gesto. O governo tem um telegrama aqui, o governo da Dinamarca falou, não damos essa informação. Então, tinha os governos que não davam também essa informação. Tem que ser falado também desse lado bom. Mas eles obtinham daí via a Embaixada do Chile na Suécia, né, e essas coisas. E aí, sim, ia parar nessa lista. E essa lista aí eu tenho tem listas, porque aí elas entram no controle consular. Aí eu fico muito surpresa de ver ainda, como você diz, em 82 ainda a lista de controle consular está lá, aquela penca de nomes de brasileiros que foram para a Suécia depois do Chile. Sobre essas outras questões que você está dizendo, eu não vi, eu também não vi exaustivamente, mas eu acho que esse tipo de informações estarão muito mais nos arquivos justamente do DOPS e tal, do que nos arquivos nas comunicações da Embaixada. Acho que as comunicações da Embaixada, tirando situações como as do Melilo e de embaixadores extremamente proativos nisso, eu acho que é mais difícil, mas os arquivos estão lá, você mesma poderá pesquisar. Eu posso te mandar depois o que eu tenho sobre essa coisa das listas e tudo mais, depois eu vou procurar ver o que eu tenho, que eu não tenho tudo aqui agora, mas eventualmente eu posso te passar mais coisa. Mas é mais sobre essa inclusão nas listagens para sempre, aquela marca de ferro de gado em quem veio do Chile, depois do golpe. Eu te agradeço, mas eu vou te passar alguns, mas é que tem todo mundo que pesquisa o Arquivo Nacional e essas coisas que vocês digitalizaram, fica me mandando coisas. Achei você. Por isso que eu tenho muito documento, que eu não gostava de olhar nem dos que eu xeroquei, sabe? Eu não era muito agradável no começo. Não é nada. Depois eu me acostumei, cheguei à conclusão que a gente gerou muito emprego. Foi uma experiência muito, muito pesada essa pesquisa. Foi uma experiência muito pesada, muito. E tem bastante gente fazendo, viu? Agora, por exemplo, que acabou de me passar documentos, ele está pesquisando a perseguição ao CIMI e aos missionários na Amazônia. E ele caiu em todos os documentos no exterior. Eles são perseguidos fora, dentro, em todo lugar por onde eles andam. Eu parei de mexer com essas coisas já faz 10 anos naquela época, mas então ainda devo a vocês em algum momento, mas o relatório da pesquisa do Chile, vocês têm ele aí por escrito, tem todos esses documentos, mas eu acho que foi circulado, então por isso que eu estou tranquila que vocês podem ir lá e ler e depois tirar dúvidas. Bom, Angelina,
você agora? Então, eu acho que nós temos uma regra que a Silvia já conhece, que é que 5 horas a gente bate o martelo. Mas o que eu proponho, ou seja, hoje foi a 6ª reunião do Chile em Debate, nós fizemos, depois da 3ª, nós demos um balanço para ver como é que íamos continuar. Eu proponho que a gente faça novamente o exercício no próximo sábado, porque eu acho que a gente está precisando realmente, enfim, se reorientar. Daqui a pouco já vai ter a viagem ao Chile também, em suma, acho que precisamos dar um balanço. Eu vou pedir, porque eu estou devendo, né, eu vou pedir no Viva Chile que alguém no Rio de Janeiro possa me dar uma assistência técnica em relação ao YouTube, porque eu estou um pouco confusa e não estou conseguindo disponibilizar a gravação dessas reuniões. Então, eu vou fazer um pedido de socorro, porque eu não quero fazer qualquer coisa, e eu gostaria que a gente tivesse essas 6 reuniões e as próximas de maneira mais ou menos organizada e acessível. Eu achei que eu tinha entendido tudo, mas, na verdade, depois eu vi que eu não entendi nada. Então, agradecer a Silvia, enfim, acho que é uma boa ideia a gente retomar essa conversa um pouco mais para frente, para falar especificamente do Chile. Parece que foi o que, enfim, você gostaria de ter falado mais e ficou um pouco insuficiente, mas pouco importa. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente vai, então, sábado que vem, espera todo mundo de novo para, enfim, dar um balanço e tentar pensar também a questão das estratégias de ação que a gente tinha levantado num dado momento. Vamos fazer isso durante a semana, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, Silvia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.